bom dia, bom dia, bom dia, mais um dia, glória a Deus. Quem será que vai estar comigo aqui hoje? Bom dia, nós já estamos aqui, mais um dia. Bom dia, Giovana, bom dia, querida, mais um dia que o Senhor nos deu. Bom dia, Gilda, que bom vocês estarem aqui. Bom dia, Rosilda, querida. Bom dia. Que Deus venha abençoar o nosso dia. Bom dia, Márcia. Um dia maravilhoso para você na presença do Senhor. Que esse dia venha ser uma bênção para nós. Bom dia, Ellen. Bom dia, querida. Cristiane. Sejam bem-vindas, meninas. Sejam bem-vindas. Bom dia, querida. Sejam bem-vindas. Estamos aqui nessa jornada, numa jornada de 24 dias. 24 dias na presença do Senhor, nesse devocional. O ano novo sou eu, o algoritmo da vida. Gente, hoje, olha só, nós já estamos na hora 11 e tá passando rápido, viu? Daqui a pouquinho a gente já termina aqui esse devocional. Tá passando bem rápido. E nós glorificamos ao nosso Pai, porque Ele é que nos dá a graça de estarmos na presença dEle. Então vamos orar ao Senhor. Senhor, eu te agradeço por essa noite que passei. Eu te agradeço, Jesus Cristo, pelo dia que amanheceu. Eu te agradeço, Jesus, porque eu fui acordada, Jesus Cristo, com o despertar de um novo dia. E no despertar do novo dia, Senhor, eu alcanço a Tua bondade, eu alcanço a Tua misericórdia. Senhor, eu te peço nesse dia, Pai, que o Senhor venha nos proteger, o Senhor venha nos abençoar, o Senhor venha nos direcionar, Senhor. Jesus, nos direciona aqui nesse devocional. Pai, que tudo quanto falarmos aqui, Senhor, esteja, Jesus Cristo, alinhado à Tua vontade, em nome de Jesus. Nós estamos aqui por um propósito, Senhor, por uma missão. E nós cada dia aprendemos mais do Senhor. E nós glorificamos ao Teu santo e poderoso nome, o nome de Jesus. Abençoa minhas amadas, meus amados que irão estar aqui comigo nessa manhã. Aqueles que irão ver, Senhor, esse devocional, Jesus, em outra oportunidade. Que eles sejam alcançados e sejam abençoados em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, amém, amém. Hora 11, e o tema é tirando as máscaras da religião. Meu Deus, o que Deus tem preparado aqui para nós nessa manhã? Gente, hoje tá um pouquinho grosso, viu? A comida aqui hoje tá um pouquinho grossa, mas nós vamos em frente, Hora 11 é 24 horas fracionadas, a gente está acompanhando cada hora. É como se fosse um dia, que equivale a 24 dias. E nós estamos aqui, ó, nessa jornada. Ontem, meu Deus, como eu recebi direct ontem. Como as pessoas falaram do devocional de ontem. Como foram ativadas. Pessoas que estavam querendo estar muito à frente, sabe, querendo acelerar os passos depressa demais, sabe, e não conseguindo avançar e querendo parar. E olha só, aquela palavra de ontem, se você não viu, vai lá no feed, ela tá salva. Na verdade, todas estão salvas. Daqui mais uns dias eu vou remover todas, eu vou jogar todas pro meu canal do YouTube. Eu já estou transferindo para lá, mas se você quer ser abençoado ainda nesse mês, né? Nós estamos ativando para que você tenha um ano realmente na presença do Senhor Jesus. Amém? Então, bora lá, gente, ó. Tirando as máscaras da religião. E o que esse tema quer falar conosco? E ele já começa assim, ó. Jesus, quando esteve aqui na terra, o que mais ele combatia, as pessoas que ele mais combatia eram os fariseus. Jesus, ele comprava realmente, sabe? Eu vou falar assim, num termo bem popular, ele comprava uma briga, ele ia lá mesmo, ele falava mesmo. E ele combatia o fariseu.
A religião em toda parte, ela tem levado a um estado, meu Deus, a um estado assim deplorável. Quantos escândalos a gente tem visto, não é mesmo? Quantas pessoas, né, em países, por conta de uma religião, eles, sabe, eles atropelam todo mundo, eles, sabe, esquecem que Jesus é paz. E eles vão, sabe, entrando, enveredando em terrenos muito, muito complexos. E olha só, isso que eu estou falando principalmente quando não usada, né? Quando não usada de maneira que realmente diz a sua essência. Religião vem de religar, se ligar a Deus. Mas nem todos estão com esse intuito. Olha como Jesus combatia isso. Jesus combatia. Jesus é um exemplo que nós precisamos seguir. Ele não teve problema com os demônios. Eles caíram, os demônios caíram, né? Caíam aos pés, né? Ao chão, prostrados aos seus pés. Os publicanos, as prostitutas, os pecadores se ajoelharam diante dele. Porém, foram os saduceus, os escribas e os doutores da lei, os mais zelosos da religião, que pediram insistentemente a Pilatos que Jesus fosse crucificado. Foram eles que tramaram, foram eles que fizeram toda a trama. E foram eles que levaram Jesus à crucificação. Os maiores opositores de Jesus e dos seus discípulos foram os religiosos. De repente, você está sendo perseguido por algum que se diz, né, ser um religioso. Ele apenas se diz, porque na verdade não é, né, gente? Não é um seguidor, é uma pessoa que não é um seguidor de Jesus. E hoje, quantas pessoas estão carregando traumas provocados pela religião? Quantas pessoas estão com trauma religioso? Muitos nem voltam mais, nem esquecem, não congregam. Por quê? Porque um dia foi tão perseguido, foi tão machucado, que ele não volta, não quer voltar mais. Só que isso não tem a ver com Jesus. Isso não tem a ver com Deus. Isso tem a ver com pessoas, e pessoas falham. Olha só o que diz aqui. O Evangelho não é um livro que se carrega debaixo do braço, mas uma vida cheia do poder do Espírito Santo. É um relacionamento com Deus e com regras. Paulo disse que um pouco de fermento leveda toda a massa. A sutileza da religiosidade não vem com pactos satânicos, com imagem de deuses estranhos, com mantras e símbolos esquisitos, mas de um pouquinho de fermento que tem o poder de estragar tudo. E quando uma mosca, olha só, quando uma mosca cai dentro do vaso de unguento, o perfume que tinha naquele unguento passa a cheirar mal. Basta uma mosca, gente, cair num frasco de perfume, cair no frasco de unguento perfumado, aquele perfume ele passa a cheirar mal. Então o fermento ele é pequeno, ele é quase invisível, ele só adiciona a substância, não tem valor nutricional, somente incha, e o resultado da massa é estufar. Você conhece pessoas assim, que estão sob o fermento, ou que estão ali para fermentar, que usam máscaras, mas o intuito é fermentar, é disseminar discórdia, é disseminar ciúme, é de disseminar contenda? Você já passou por essas pessoas? Você já esteve em ambientes desse jeito? Pessoas infladas no seu ego espiritual? Jesus repreendeu essas pessoas. Jesus, ele combateu, ele combate. A palavra dele combate essas pessoas. A palavra. O resultado do fermento na massa é parecer grande, mas nem tudo que parece crescimento é crescimento. Sabe aquela pessoa que já entra muito inflada, que é muito espiritual au-au? Sabe, eu sou espiritual au-au, só tem, sabe, falação. Exatamente, gente.
Exatamente, nós precisamos ter discernimento para que não venha nos afetar. Guardar nossa mente, guardar, sabe, a nossa alma, fortalecer o nosso espírito, fortalecer a nossa casa. O nosso maior ministério, ele não está dentro da igreja. O nosso maior ministério, ele está dentro da nossa casa. Quem nós somos da nossa casa? Sabe, o templo, o momento que nós reunimos, é a extensão daquilo que nós somos dentro da nossa casa. A palavra de Deus vai falar que nós somos igreja e nós começamos isso dentro de casa. E olha só, o livro vai falar aqui que a verdadeira espiritualidade é um amor consumidor pelas coisas do Espírito e pelos interesses do nosso Deus. Não é apenas um desgosto pelo mundo e seus interesses. Não é apenas isso. Ele vai muito mais além. É um desejo de estar em Cristo. É um desejo de fazer, sabe, valer a vontade de Deus aqui na nossa vida. Sabe, aquele desejo de falar assim, eu sou. Sabe, tá aqui dentro de nós, não é o exterior. É o que emana aqui de dentro de nós. Se o que você apenas carrega no seu exterior e não glorifica a Deus, no interior você vai estar se igualando aos fariseus. Você vai estar usando apenas uma capa, apenas uma máscara. Essa espiritualidade exterior lava apenas o exterior do corpo, mas tem uma alma encardida. Meu Deus! Sabe quando a espiritualidade exterior ela só vai lavar o exterior? De repente, sabe, muitas das vezes a alma está encardida, não foi lavada. E o que nós precisamos ainda mais? Lavar aqui, ó. É lavar aqui, porque é daqui que exala. Então, olha só. Já que o problema do ser humano é bem mais profundo, esses rudimentos não transformam a vida de ninguém. Os fariseus eram extremamente zelosos da lei, radicais com questões morais e éticas e rigorosos no cumprimento da lei, que era baseado em seu orgulho espiritual. Sua ética era simplesmente estética, mas dentro deles eles eram corrompidos. Totalmente corrompidos. E olha só, Jesus sempre vai olhar o interior. Ele não ficava preso no exterior. Jesus, ele sempre vai olhar o seu interior. Ele não ficava preso no exterior. Jesus, quando viu Maria Madalena, cheia de rótulos, sabe, o pecado exalando, as pessoas rotulando aquela mulher. Uma mulher totalmente improvável. Ele olhou para ela, ele olhou para o seu interior. Ele olhou para o seu interior e deu uma nova chance para ela. Ele viu nela o tanto que ela precisava. O tanto que ela precisava dele. E olha só, quem foi Maria Madalena depois da transformação? Depois que Jesus encontrou aquela mulher. Ela foi uma mensageira de Jesus, ela foi uma evangelista, ela foi uma missionária, ela esteve ali sempre ao lado de Jesus. E ele nos conhece. Vou ler aqui de novo. Jesus sempre vai olhar o interior, ele não ficava preso ao exterior, ele nos conhece. E Jesus chamou de raça de víboras, sepulcro caiados, serpentes, guias de cego, hipócritas, os fariseus. Olha, ele só sabe qual a estratégia. Você sabe qual é a estratégia do inimigo? Só quem sabe a estratégia do inimigo sabe se defender. A estratégia do inimigo é nos fazer orgulhosos da religião. A estratégia do inimigo é nos fazer inflados, sabe? É nos inchar. Porque agora eu estou muito espiritual, agora eu estou lendo muita Bíblia, agora eu estou orando demais, agora eu estou... Sabe, é nos inchar. Quando você fizer isso, vai para o seu secreto.
As pessoas não precisam ouvir você falando. O teu exemplo vai denunciar isso. A tua vida com Deus, ela vai denunciar quando você, sabe, quando você chegar no ambiente, você vai ser identificado pelo aquilo que carrega, pelo espírito que te move, sabe, pelo espírito que te carrega, que você carrega dentro de você. O Evangelho não é um livro que se carrega debaixo do braço, mas uma vida cheia do poder do Espírito Santo. É um relacionamento com Deus e não com regras. Anota isso aqui, ó. Nós não conhecemos pessoas pela quantidade de Bíblia que elas sabem. Conhecemos pelos seus frutos. Nós conhecemos as pessoas pelos seus frutos. Aquela árvore. Qual fruto que aquela árvore produz? Qual fruto que você está produzindo? Qual fruto que eu estou produzindo? A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. E aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da salvação. A salvação não é um preço que você consiga pagar. Você pode, tanto que você quiser. Jesus pagou. A nossa justiça própria não vale nada para Deus. Ele é quem faz justiça por nós. Os fariseus, eles se justificavam em suas próprias obras. Mas isso não é o suficiente para alcançar a salvação. Gente, parece que paralisou aqui para mim. Tá ok aí para vocês? Me fala aí. Me fala aí se tá ok para vocês. Tá tudo parado aqui para mim, gente. Olha aí, olha aí. Tá ok, Alice? Ah, beleza então, queridas, ok. Em Romanos 10, capítulo 10, versículo 2, vai falar assim, ó. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram ao que vem de Deus. Essa palavra está em Romanos, capítulo 10. O que define alguém não é o seu pedigree religioso, sua herança e a tradição dos seus pais, mas sua própria história com Deus. Porque Deus não tem netos, Deus tem filhos. Então, o que vai definir, né, a sua herança, né, o que vai definir a sua história, a sua vida, né, o que vai te definir a história que você tem com Deus. O tipo de relacionamento que você tem com Deus. E olha só, ele ressaltou 4 pontos importantes para que nós venhamos estar atentos. O primeiro é complexo do mártir. É a expressão do religioso que carrega consigo a infelicidade, que prefere morrer a viver para a glória de Deus. A síndrome do perseguido são pessoas sob o engano de que está sofrendo pelo evangelho e que o mundo inteiro conspira contra ele. O perseguido é uma vítima, sofre por tudo e por todos. O perseguido, ele é solitário, ele não cria raízes. O perseguido vai ficar pulando, sabe, de galho em galho. Todo lugar que ele for, ele vai estar se sentindo perseguido. Todo lugar que ele estiver, sabe, ele é a vítima. Ele sempre vai ser a vítima da situação. O terceiro, os místicos, eles simplesmente não têm chão. Grande parte das rejeições que sofremos deve-se à falta de sabedoria dessas pessoas que se dizem cristãos. Às vezes eles são pessoas com problemas mentais e psicológicos. Quantas pessoas estão à frente, sabe, de lugares, à frente de rebanhos, mas que tem problemas sérios, sabe, problemas emocionais sérios, que estão ali simplesmente porque colocaram, pessoas que subiram, se inflaram, pessoas que tiveram até uma boa intenção, mas que se perderam. No começo até ouviam a voz de Deus, sim, mas que se perderam,
que se perderam em sua situação, em sua alma, que se perderam, sabe, no seu ego, que se perderam nas suas, que se inflaram demais, cresceram demais, sem realmente crescimento, ou ficaram parados no tempo. As coisas evoluíram, o tempo passou, tudo evoluiu, e a pessoa ainda está lá nos rudimentos antigos, sabe? Está lá no velho, sabe? Colocando vinho novo em odres velhos. Quando você coloca vinho novo em odre velho, aquele odre vai se romper. Por que aquele odre vai se romper? Porque o fermento do vinho novo não vai suportar. Aquela vasilha, aquele odre não vai suportar. Ele vai romper. Quantas pessoas ainda estão nesse estado? E quantas pessoas estão adoecendo outras pessoas? Exatamente, sem raízes. Exatamente, Márcia, sem raízes. Quantas pessoas estão adoecidas e adoecendo? Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, sabe, analisar, nós precisamos falar assim, Senhor, me dê sabedoria, mas me dê também discernimento. Eu preciso buscar conhecimento. Gente, o conhecimento é base, ele é fundamental, ele é tudo em nossa vida. Quarto, o ativista religioso, por vezes, é alguém que tenta encobrir a culpa, a vergonha, o medo ou o orgulho com atividades espirituais. A lógica é fazer sacrifício para apaziguar um Deus enfurecido. Quantas pessoas colocam Deus como carrasco? Sabe? Coloca Deus, sabe? Aquele Deus iracundo, irado. Não desfruta do amor que Deus tem, não desfruta de uma vida abundante que Deus tem. Deus, ele nos colocou aqui, não é pra gente ser só pisado, não. Nós precisamos desfrutar. Tudo que tem aqui, gente, é para nós, é para os filhos. Olha só, quando o seu filho chega na tua casa, ele tem todo o direito, ele chega na tua casa, ele tem toda a liberdade de abrir a geladeira, sabe? De ir lá, de ir nas panelas, de sentar, né, na sala de estar, de deitar. Ele tem toda a liberdade na tua casa. O Senhor nos deu essa casa, essa terra, foi para os filhos. Sabe, é herança. E ele nos deu aqui, mas ele nos deu ainda algo muito maior, que foi a eternidade com ele. Mas ele nos deu tudo para os filhos, para os justos, para desfrutarmos. E muitas vezes nós não desfrutamos, porque nós somos levados a ficar aqui com viseira. A ficar com viseira. Deus te deu o melhor dessa terra, para você usufruir dela. Deus, ele é um Deus bondoso, ele é um Pai. Ninguém vence a bondade de Deus. Ninguém vence a bondade de Deus. O pai também corrige o filho que ama, sim. Nós somos corrigidos sempre. Deus, ele vai, sabe, proporcionar meios para que a gente se achegue a Ele. Se achegue a Ele. A Ângela está falando aqui, quando temos conhecimento, a gente percebe a manipulação, acende uma luz de atenção. Exatamente, Ângela. Isso é o quê? Buscar o quê? Conhecimento. Conhecimento, ele faz parte da sabedoria. E olha, muitas pessoas querem fugir, sabe? Muitas pessoas, eles servem a Jesus. Eu já ouvi tantas pessoas falando isso. Não, eu tô na igreja, eu sou crente porque eu tenho medo de ir para o inferno. Meu Deus, se você sabe que o inferno existe, você também sabe que o céu existe. Se você teme o inferno, você quer ir para o céu temendo o inferno, vai resolver não, gente, sinto muito. Sinto muito. O inferno é uma consequência de uma vida que você não leva pautada na obediência a Deus. De que, quando você não crê que você tem um céu te esperando. Então eu prefiro acreditar que eu tenho um céu de glória me esperando. Eu prefiro servir a Jesus porque eu quero alcançar um céu de glória, uma herança que o Senhor já me prometeu. Eu prefiro ficar na obediência a Cristo, nos rudimentos de Cristo, de Jesus, no evangelho puro e genuíno de Jesus. Porque eu sei aonde eu vou passar a minha eternidade.
do que ficar presa. Não pratico o pecado porque eu vou para o inferno. Não, eu não pratico o pecado porque eu tenho o Espírito Santo de Deus que mora dentro de mim. Eu tenho o Espírito Santo do Senhor que me protege. Eu tenho o Espírito Santo do Senhor que ele vai me desviar. Olha só, é diferente. A mentalidade do cristão, a mentalidade, sabe, o teu propósito. Se o teu propósito está alinhado, pautado, alinhado na vontade de Deus, você vai conseguir vencer os processos. Independente do que você vai encontrar no caminho, você vai passar em nome de Jesus. E Paulo diz que existe uma religião disfarçada em piedade, mas que nega o poder de Deus. Não acredita que Deus ainda realiza. Limita o poder e a ação de Jesus e do Espírito Santo. Estão presos a dogmas. E esqueceu que as obras que Jesus fez, nós faremos ainda maiores. Nós temos livre acesso a Deus. O véu já foi rasgado. Sabe aqueles milagres que Jesus Cristo fez quando ele estava aqui na terra, lá no passado? Ele ainda continua realizando. Jesus ainda continua realizando os milagres poderosos dele. Jesus, você é um milagre poderoso na mão de Jesus. Quantos milagres eu tenho recebido do Senhor. Quantos? Jesus, ele não está preso. Jesus, ele ressuscitou. Ele está à destra de Deus. E a Bíblia fala que nós nos assentamos com ele em autoridade. E nós governamos. E a primeira coisa que nós devemos governar é as nossas emoções, é a nossa alma. Porque o nosso espírito já está pronto. Mas nós precisamos aprender a governar a nossa alma. A Ellen está falando que ela é um milagre, ela é mesmo. Nós somos um milagre nas mãos do Senhor. E o Senhor ainda hoje, ele opera sinais, maravilhas, prodígios. Né? Nós precisamos amadurecer e acreditar que o Senhor, ele faz todas as coisas. Olha só, o perfeccionista está atrás de uma igreja perfeita. Sinto muito em desapontar. Ele não vai encontrar. Ele não vai encontrar. Aquele que está em busca, sabe, de pessoas perfeitas, porque nós não somos perfeitos. Nós estamos nos aperfeiçoando em Cristo e caminhando de glória em glória. O aperfeiçoamento, ele vem de Jesus. Deus nos chamou para uma vida de santidade, de arrependimento, sair da aparência e ser a essência. Não é o ter, é ser. Sair da aparência, tirar as máscaras. Sabe, mostrar a cara lavada mesmo. Sabe, mostrar a cara. Sair do espiritual ao. Sabe, daquele que só tem máscara. Exatamente nosso alvo. Continua sendo Cristo, isso mesmo. Isso mesmo, Rita. Nosso alvo continua sendo o Senhor. Nosso alvo continua sendo Cristo. A religiosidade é como um baile de máscara. E as máscaras só servem para convencer os outros de algo que você não é. Se você quer se esconder de alguém, use uma máscara. Você lembra dos bailes de máscara, dos bailes da fantasia que as pessoas usavam máscaras? Às vezes tinha uma pessoa ali infiltrada usando uma máscara de bonzinho. Colocava uma máscara de sorriso, mas ela era um vilão. Quantas pessoas nós encontramos no nosso caminho dessa maneira? Quantas pessoas entram na nossa vida dessa maneira? Usando disfarces. E principalmente disfarces religiosos. Se nós formos olhar tantos escândalos que tem, mas você vai ficar preso a isso? Não. Você vai olhar para a cruz de Jesus. Nós vamos olhar para o nosso alvo, é Cristo sempre. Nós vamos olhar para Jesus, nós vamos pegar os exemplos de Jesus. Nós vamos olhar para Cristo. Porque se nós não olharmos para Cristo, nós não conseguimos alcançar aquilo que nós estamos querendo alcançar. Exatamente. Olha só. Deixe as máscaras da religiosidade caírem. Não se engane. Sirva ao Senhor em espírito e em verdade. Meu Deus, sirva a Cristo em espírito e em verdade. Quando você está alinhado à palavra,
a palavra em espírito e em verdade, você consegue romper as suas barreiras, você consegue romper, sabe, o caos, você consegue vencer as adversidades, você consegue enfrentar, sabe, com mais leveza. Quando se levanta a tempestade, você não precisa ficar igual aos discípulos, sabe, correndo ali desesperado. Nós temos que confiar que Jesus está no barco e que Ele não abandonou o barco. E se por acaso em algum momento, né, Ele chamar você para vir por cima das águas e você se afundar, você pode falar: Senhor, eu estou aqui, segura nas minhas mãos. Segura nas minhas mãos. Se eu cair, Ele pode me levantar. Ele só não quer que você fique, sabe, moldado com o fermento dos fariseus. Ele não quer que você fique moldado à religiosidade, preso, agarrado na religião. Você tem que se agarrar em Jesus, em Cristo Jesus. Em Jesus tem a nossa esperança. O Senhor é a nossa esperança. Do Senhor vem a salvação, vem a nossa salvação para a nossa alma. O Espírito está pronto, mas a nossa alma precisa ser salva. Todos os dias nós estamos ali procurando libertar nossa alma de cativeiros, sabe, de mentes aprisionadas, de emoções aprisionadas, de traumas do passado, de traumas provocados por pessoas de autoridade nas nossas vidas. E muitas dessas pessoas são líderes religiosos ou são ovelhas também que estão ali no reduto, dentro da igreja. Nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus, sabendo quem nos move. Qual o espírito que te move? Qual o espírito que me move? É o Espírito do Senhor? O que realmente te move? Qual a tua motivação? Qual a nossa motivação? Por que nós mostramos a nossa cara? Por quê? Qual a nossa motivação? Qual a tua motivação? Qual a tua essência? A essência de Jesus, ela exala de dentro de nós. A essência de Cristo, ela exala. Ela vai tirando aqui. E tirar as máscaras da religião é a primeira coisa que nós devemos fazer. Sabe, tirar a máscara. Quantas pessoas nós vemos presas? Quantas pessoas estão ali, sabe, com a aparência, mas elas estão doentes emocionalmente. Quantas pessoas chegam para nós, tem muitos psicanalistas aqui comigo aqui nessa manhã e vão ouvir quantas pessoas chegam pra gente e elas vão falar dos seus traumas. E a religiosidade, a religião está dentro disso aí e não era para estar. Deus nos fez para liberdade. Foi para a liberdade que Cristo te fez. Uma mente livre, uma mente, na verdade, se é para ser escravo, você é de Cristo, uma mente cativa em Deus. Sabe, livre para você pensar, para você, sabe, desfrutar do melhor que Deus fez para você nessa terra. Aquilo que você começou, a boa obra que Deus começou, Ele há de terminar. Aquilo que você começou a fazer, coloca na presença do Senhor. Se você está desanimado na caminhada, se você está afastado dos caminhos do Senhor, sabe, se você está afastado de Jesus, volte hoje para Jesus. Volte hoje para Jesus. Sabe, o que aconteceu com você não define você. O que aconteceu, as coisas que aconteceram não te definem. Você é uma bênção nas mãos do Senhor. Você é uma bênção e o Senhor te chama hoje, em nome de Jesus. Eu até mudei aqui um pouquinho o contexto, mas é o que o Senhor está me impulsionando aqui a falar, porque eu não sei quem vai ouvir essa live hoje, posteriormente, mas o Senhor está com você. Deus, Ele nunca afastou de você. Deus, Ele nunca te desprezou, Ele nunca te abandonou. Ele continua sendo Deus, independente da circunstância, independente do que te sobrevier. Deus, Ele continua sendo Deus. Amém? Hoje nós terminamos hoje um pouquinho mais cedo, né? Hoje foi mais curtinho mesmo, né? O capítulo ele tinha menos páginas. A gente conseguiu ainda sintetizar, terminar um pouquinho mais cedo. Meninas, hoje eu peço oração a vocês. Que eu sei que vocês estão orando ao meu favor, ao favor do meu esposo. Redobre um pouquinho as orações. Hoje ele vai passar por vários exames.
Ele vai passar pelo cateterismo. Eu estou indo agora ao hospital, vou ficar com ele, vou acompanhar ele nesses procedimentos que ele vai fazer. Então eu peço a vocês, né, minhas intercessoras, meus intercessores, que apresente meu esposo, nos apresente nas mãos do Senhor. Eu vou falar para vocês, quem me sustenta é o Senhor. Quem me sustenta, quem me conhece, Ellen me conhece mais de 20 anos. Tem muitas pessoas aqui que me conhecem de muito tempo. E quem me sustenta é Jesus. Eu preciso crer, sabe? Crer não é um sentimento não, gente. Fé não é um sentimento não. Fé é um músculo. Nós temos que exercitar a nossa fé. E nós temos que colocar a nossa vida totalmente pautada em Deus. Independente de saber que Ele está no controle de todas as coisas. Nós não sabemos além, mas Ele sabe. Os meus olhos não podem ver além, mas os deles podem. Então Deus sabe de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas, eu creio. Amém, meninas? Amém? Jesus abençoe vocês. Um ótimo dia na presença do Senhor Jesus Cristo. E que essa live, que esse devocional tenha abençoado a sua vida. Então, quando terminar aqui, vai ter um momento com Deus, sabe? Vai ter aquele momento com seu pai. Vai ter um momento, sabe, de intimidade com Deus. Vai falar assim, Senhor, eu estou aqui, olha para mim, segura nas minhas mãos. Todos os dias, quando eu vou dormir, eu levanto a minha mão e falo assim, Jesus, segura nas minhas mãos. Senhor, não me deixa fraquejar no meio do meu caminho. Não me deixa esmorecer a minha alma. Me ajuda, eu preciso do Senhor. Eu sou totalmente dependente do Senhor. Eu não posso estar na minha dependência, porque a minha dependência é limitada. Mas eu me coloco totalmente na dependência do meu Pai, do meu Deus, daquele em que eu sirvo. Amém? Jesus abençoe vocês. Que vocês tenham um ótimo dia na presença de Jesus. Eu já até deixei a live de amanhã gravada, tá? Eu deixei ela gravada. Se eu não conseguir entrar aqui com vocês amanhã, ela já vai estar gravada. Às 7 horas da manhã eu já vou liberar lá no feed. Aí vocês vão e acompanham, viu? Mas estejam me cobrindo com a oração, com as intercessões. Um beijo para vocês. Fica com Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Beijo. Tchau, tchau.